Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Goretti e voltamos para mais uma aula do nono ano. Vamos continuar estudando ali características específicas do continente europeu. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os domínios naturais, as características, as regionalizações naturais do continente, certo? Conhecer e identificar a localização, principais áreas, finalidades da utilização dessas áreas naturais e tudo mais, certo? Então vamos pensar um pouquinho ali. Já falamos desse objetivo, principalmente ali, clima, vegetação, relevo e hidrografia, que são os 4 grandes temas quando a gente estuda regiões naturais, certo? A gente vai falar um pouquinho de cada um deles, especificamente da Europa, como está organizado esse espaço natural europeu. Claro que não vamos considerar nesse momento as mudanças desse espaço geográfico a partir das atividades antrópicas, mas vamos entender as características originais desse continente em termos naturais. Primeira coisa, a localização do continente europeu, certo? Então vamos pensar, onde ele se localiza? Quando eu penso em localização e uso alguns critérios geográficos para fazer isso, a gente tem ali a Europa situada no hemisfério norte, então usa a linha do Equador para dividir em hemisfério norte e sul, neste caso está no hemisfério norte o continente europeu. Quase totalmente na zona temperada, qual é esse critério aqui? Divisão do mundo em zonas térmicas, o planeta sendo aquecido pelo Sol de forma diferente em diferentes partes, pela sua forma, pelo seu tamanho, pelos movimentos que a Terra realiza, ela não é aquecida igual, né? E aí, dependendo da região do planeta, eu vou ter temperaturas mais elevadas, ou seja, áreas mais aquecidas e outras menos aquecidas. E as intermediárias. E aí a gente classifica, a gente divide isso em zonas térmicas. Lá numa aula anterior a gente falou, eu até trouxe um mapa para vocês, vocês podem buscar depois lá se não relembrarem essa divisão. Mas a gente vai ter as áreas próximas da linha do Equador, que estão entre os 2 trópicos, são as áreas mais aquecidas. Depois, entre os trópicos e os círculos polares, nós vamos ter as zonas temperadas. E acima dos círculos polares, até os polos, a gente vai ter as zonas polares. No caso do continente europeu, nós vamos ter o quê? Quase que totalmente na zona temperada, com exceção do extremo norte, que fica na zona polar. Então, por isso nós vamos ter climas característicos do continente europeu que estão ligados à região geográfica onde eles se localizam. Ou zona temperada, que nós vamos ter verões relativamente quentes em algumas áreas, né? Outras já são mais amenos, e em outras partes até o verão é frio. Por quê? Porque está na zona polar. Então nós vamos ter sempre temperaturas baixas ou muito baixas, principalmente na porção setentrional, na porção norte do continente europeu. Na parte temperada, nós vamos ter invernos rigorosos, com precipitação de neve e todas aquelas características que envolvem as regiões temperadas. Então, relembrando lá, localização da Europa no hemisfério norte, quase totalmente na zona temperada e uma pequena porção ali na zona polar. Então, aqui o mapa para ilustrar um pouquinho isso que nós falamos, né? Sobre a localização do continente europeu. Ele é banhado aqui pelo Oceano Atlântico e o Glacial Ártico e ao sul pelo Mar Mediterrâneo. Nós vamos ter Mar Negro, Mar Cáspio aqui na divisão entre Europa e Ásia, Rio Ural e Montes Urais. Então esse é o conjunto ali que divide o continente europeu do asiático. Se eu pensar nessa localização e na divisão, como eles fazem parte do mesmo bloco continental, Europa e Ásia, existem aqui alguns fenômenos, alguns acidentes geográficos que a gente diz, que são usados para essa divisão. Quais são eles? Montes Urais, Rio Ural e Mar Cáspio, certo? E aí nós vamos ter aqui ao sul, né? Tem o Mar Mediterrâneo entre a Europa e a Ásia, e a África, e o Mar Negro aqui, a outra parte da Ásia ali, mais Oriente Médio, certo? Então, pensando na localização, a Península Escandinava está ali, que também é característica da porção norte, a Península Ibérica, a Itálica e a Balcânica estão aqui. Nós vamos ter algumas características de relevo ali, Montes do Cáucaso e os Pirineus, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, quando falar do relevo.
Mas se eu pensar em localização geográfica, está aqui. Maior parte na zona temperada, portanto, aquela característica que a gente vê, imagens do inverno europeu e tudo mais, tem a ver com a sua localização geográfica. Primeira perguntinha ali. Com relação aos seus limites geográficos, é correto afirmar que qual das alternativas aqui responde adequadamente ali quanto aos limites geográficos da Europa? Então, respondam rapidinho lá e a gente já volta para corrigir. Voltamos com o exercício ali sobre essa primeira parte da aula, localização, né, os limites geográficos europeus. Então, o que é correto afirmar em relação a isso? O mar Mediterrâneo banha o sul da Europa. Das alternativas que a gente tinha ali, banhada pelo Pacífico? Não, a gente viu lá, pelo Atlântico e pelo Ártico. Oceano Índico é o limite natural da Europa Leste? Não, falamos lá, divisão entre Europa e Ásia, Montes Urais, Rio Ural, Mar Cáspio. Neste caso aqui, Mar Mediterrâneo, banha o sul da Europa, é a resposta certa que vocês deveriam ter marcado. Fácil, né? Então vamos continuar lá. Agora vamos falar um pouquinho de relevo e hidrografia. Quando a gente fala de relevo e hidrografia, é porque eles estão de fato interligados. A forma como os cursos d'água, como os rios vão circular em determinado espaço geográfico, está diretamente ligada com a forma de relevo. As áreas de nascente nas porções mais altas e eles vão escoar ou vão correr para as áreas mais baixas ou as áreas de planície até encontrar outro rio, ou mar ou oceano. Então, por isso que a gente sempre trabalha com essa ideia de relevo e hidrografia juntos, certo? O relevo do continente europeu é marcado por 3 unidades, bem importante isso. Maciços antigos, planícies centrais e cordilheiras recentes. A gente já vai ver no mapa ali essas divisões. Então, se eu pensar na formação geológica da Terra, eu vou ter ali, presente na Europa, diferentes momentos da geologia terrestre, né? Maciços antigos, aquelas rochas que se consolidaram primeiro, aquelas formações que se consolidaram primeiro no planeta. Planícies centrais, que aí é todo aquele processo de desgaste, transporte de material, deposição em outras áreas, né? E as cordilheiras recentes, que são os movimentos tectônicos mais recentes que formaram as cadeias de montanhas, as áreas que daí são mais elevadas, que ficam mais na porção sul. A hidrografia da Europa é densa, apresenta inúmeros rios e os rios de grande importância econômica. Por quê? Porque foi criada uma rede ali interligada desses rios para o transporte fluvial.
Então, o transporte fluvial é extremamente importante para o desenvolvimento da Europa, porque ele interliga cidades, lugares, centros industriais, que aí podem fazer as trocas ali de produtos, mercadoria, matéria-prima e tudo mais para o próprio desenvolvimento, né? Usados para a produção de energia, irrigação e eixos de integração entre os países dos continentes, que é isso que a gente acabou de falar. Daí a importância desses rios, né? Então, agora vamos ali para a cartografia, porque é sempre importante essa questão visual, vocês olharem e entenderem no mapa o que a gente falou ali na parte textual. Então, sobre o relevo, as partes mais escuras aqui entre o laranja e o marrom são as porções mais elevadas, né? Aquelas formações mais recentes. Nós vamos ter aqui os Pirineus, os Alpes que se estendem desde a França até os Balcãs, ali a região da Península Balcânica, o Cáucaso, que é a região que abriga as porções mais elevadas do continente, né? Que vai ter ali o Monte Elbrus com 6.633 metros de altitude, que é o ponto mais elevado do continente, certo? Fica bem a leste. Nós vamos ter as regiões aqui das planícies, que são essas partes que estão em verde, então as áreas mais baixas, extremamente importantes para o desenvolvimento agrícola. São áreas onde é utilizado para o desenvolvimento da agricultura, especialmente. Aqui bem na parte central, perto aqui dos Alpes ainda, nós vamos ter a planície da Hungria, né, a planície húngara. Aqui a planície germano-polonesa, então, entre a Alemanha e Polônia, nós vamos ter uma vasta área de planície ali, que é bastante utilizada também. Aqui na porção norte, nós vamos ter a área de planície, norte mais ocidental, né? E os rios nascem onde? Nascem nessas áreas mais altas aqui e vão se deslocar na direção norte. Então, nós vamos ter alguns rios principais aqui, importantes naquela ideia de integração. O rio Sena, o rio Reno, o rio Tâmisa. São, entre outros, obviamente, mas são os principais que formam aquele eixo de integração ali entre os países. Lá na Península Ibérica, nós vamos ter os Pirineus aqui, que dividem a península do restante do continente, o rio Tejo, que é extremamente importante ali, né, que nasce aqui na Espanha e vai lá para Portugal. Nós vamos ter aqui o rio Pó, o Vale do Rio Pó na Itália, que é um rio extremamente importante também para essa questão ali do transporte fluvial, é utilizado aqui. Nós temos o desenvolvimento industrial bem acentuado nessa região ali do Vale do Rio Pó. Então, alguns exemplos aí para vocês pensarem na importância da hidrografia europeia. São nomes de rios que vocês ouvem falar muitas vezes, mas hoje a gente foca aqui na importância deles até para a própria economia do continente. E as formas de relevo, retomando lá, aqui mais ao sul nós vamos ter as cadeias de montanhas, principalmente os Alpes, que são os mais conhecidos. Aqui nós temos os Alpes escandinavos mais ao norte, na Península Escandinava, né? E aqui na região do Cáucaso nós também vamos ter uma porção mais elevada em termos de altitude do continente. Planícies centrais e mais na porção aqui ocidental, certo? Então, que fique claro ali a divisão de relevo e a hidrografia. Continuando lá, são encontradas no continente algumas áreas que estão abaixo do nível do mar, tá? E essa área é conhecida como Países Baixos. Por que recebe esse nome? Porque são áreas que estão abaixo do nível do mar. E aí eles constroem barreiras chamadas de diques para impedir que o mar avance na direção do continente, né? A mais conhecida ali, então, dos Países Baixos, famosa por seus diques e poldres. Em áreas de clima de alta montanha ou próximas às regiões polares, há o que a gente chama de vazios demográficos. O que quer dizer isso? Áreas mais frias, na porção setentrional, não tem concentração de população. Por quê? Porque é inóspito, é muito frio, as temperaturas não favorecem a ocupação humana. Tem população numa quantidade bastante reduzida, né? E algumas áreas realmente de vazios demográficos, ou seja, quando eu não tenho concentração de pessoas vivendo ali. Outra característica física da Europa ali é o seu aspecto recortado e irregular, devido ao grande número de penínsulas e arquipélagos e mares de interior. Então, o desenho do continente,
é extremamente recortado. Na aula passada a gente falou sobre as penínsulas, né? Sobre a formação das penínsulas, que é aquele pedaço de continente que avança em direção ao mar. A Europa tem muito disso na sua formação, na sua forma de relevo. Então nós vimos pelo menos ali 3 ou 4 penínsulas, né? Ibérica, Itálica, Escandinava, são essas porções que se estendem em direção ao mar. Então é extremamente recortado e irregular devido a esse grande número de penínsulas, a presença de muitas ilhas e os mares de interior, que são aqueles mares fechados, né? Ou que ficam no interior do continente, com estreitos que dão acesso a outros mares ou oceanos. Atividade 1 ali, vocês vão escrever lá no caderno de vocês, caracterizando o relevo e hidrografia do continente europeu, citando e localizando 2 importantes formas do relevo e 2 rios europeus. Então, nós falamos do relevo, falamos da hidrografia. Agora eu vou dar um tempinho para que vocês possam escrever, depois a gente volta ali. Claro que não vamos ler as respostas de vocês, porque vocês estão aí, eu estou aqui, mas a gente vai retomar um pouquinho isso que falamos para ver se o que vocês anotaram aí está na mesma linha de raciocínio, certo? Então, caracterizar o relevo e hidrografia do continente e localizar ali formas de relevo e rios europeus, ok? Façam no caderno lá e a gente já volta para falar um pouquinho a respeito da atividade.
Voltamos então aqui para pensar junto um pouquinho no exercício que eu deixei para vocês. E a ideia é voltar lá no mapa que a gente falou sobre relevo e hidrografia. Então, pensar em caracterizar o relevo. Então, nós vamos dizer lá que na porção mais ao sul, nós vamos ter as regiões montanhosas, o ponto mais elevado ali na região do Cáucaso e os Alpes escandinavos também, que representam essas porções mais elevadas. E nós vamos ter as planícies centrais aqui. Poderíamos dar exemplos ali dos pontos mais elevados. Os Alpes, a própria região do Cáucaso e das planícies, a germano-polonesa, a planície da Hungria, poderiam ser exemplos que vocês podem ter escrito aí no caderno de vocês na resposta, certo? E aí, se a gente pensar na questão da hidrografia, nós falamos de 3 rios que são, se não os mais importantes, mas uns dos, né? O Reno, o Sena, o Tâmisa. Depois ali na porção mais da Península Itálica, nós vamos ter o rio Pó, que também é extremamente importante para o desenvolvimento regional. Então, alguns exemplos que vocês poderiam ter utilizado ali para caracterizar o relevo e a hidrografia do continente europeu. Agora vamos falar de outras 2 regionalizações naturais, domínios naturais, que é o clima e a vegetação. Então vejam bem, relevo e hidrografia estão interligados, mais próximos quando a gente estuda, clima e vegetação também. Porque conforme a característica climática de uma região, eu vou ter determinado tipo de vegetação que vai se desenvolver ali. Então vamos pensar juntos lá. Clima predominante na Europa é o temperado. Se a maior parte da Europa fica na zona temperada, qual é o clima que caracteriza esta região do planeta, esta parte do planeta? Clima temperado. Então, por isso que a maior parte da Europa fica no clima temperado. A vegetação é variada, com predomínio das florestas temperadas. O clima temperado tem determinadas características que vão favorecer o desenvolvimento de um tipo de floresta, que são as florestas temperadas. Claro que hoje essas florestas estão bastante devastadas, sobraram pequenos remanescentes ali no continente devido ao próprio desenvolvimento industrial da Europa e tudo mais. Mas a presença original ali, em maior quantidade na Europa, é da floresta temperada. Principalmente ali a questão do desmatamento, né, que foi o que afetou bastante a extinção ou a derrubada das florestas temperadas no continente europeu, em boa parte das áreas europeias, ok? Aí o mapa aqui para a gente ilustrar isso que nós estamos falando. Então, nós temos ali, vejam que se eu comparar clima e vegetação, eu tenho uma proximidade de informações muito grandes ali, tá? Então, por exemplo, clima temperado, que é essa porção aqui que está em verde, eu vou ter a floresta temperada e subtropical. Então, tá ali, bem característico, né? Quando muda o tipo climático, eu tenho mudança nas características da vegetação também. Isso é fato, isso é determinante neste sentido, tá? Clima mediterrâneo, com influências ali do mar Mediterrâneo, eu vou ter ali a vegetação mediterrânea. E assim sucessivamente. Lá em cima nós vamos ter o clima frio e aí nós vamos ter a formação de vegetação característica de áreas mais frias, como floresta boreal e algumas áreas de vegetação de altitude, que são aquelas áreas de vegetação de altas montanhas, né? Até um ponto que daí você não vai ter mais vegetação. Você vai ter a concentração de neve em regiões montanhosas, em partes mais altas das montanhas, que a gente chama lá as neves eternas, né? E aqui onde está riscadinho no mapa, depois vocês podem olhar com mais calma as aulas, vocês vão verificar o mapa e vão verificar que são as áreas cultivadas. Então, tem a ver com aquela ideia que a gente viu lá das planícies centrais, né? Nesta região toda aqui, nós vamos ter a área de uso na Europa para a agricultura. Então, estabelecendo as devidas relações ali entre clima e vegetação. Perguntinha bem rápida para vocês responderem lá. Sobre o clima europeu, é correto afirmar que? Respondam lá e a gente já volta para corrigir.
Voltamos aqui com o exercício, esse estava bem simples, bem fácil de vocês fazerem, né? Clima europeu é predominantemente temperado devido à localização geográfica do continente, certo? Continuando lá. Considerando esses aspectos naturais, nós podemos dividir 3 regiões europeias ali, com características e formações vegetais bem definidas. Então, pensando nas regionalizações, nas divisões, vamos ver ali como que a gente pode dividir a Europa. Europa das planícies, nós vimos que existem vastas áreas de planície, eu posso classificar como Europa das planícies essas regiões, né? Clima temperado oceânico, com temperaturas amenas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano, e também continental, que é um clima mais seco, porque daí não tem influência ali do oceano, e com grandes variações de temperatura. Qual é a vegetação típica? É a floresta temperada. Na porção leste ocorrem o clima semiárido e as pradarias. Então, com algumas variações ali nas características, por influências de diferenças climáticas, mas nós vamos ter a Europa das planícies, organizada de que forma? A parte mais influenciada ali pelo clima temperado oceânico, depois o continental, que é um pouco mais seco, não recebe tanta umidade, portanto vai ser mais seco, né? E daí nós vamos ter a vegetação de floresta temperada e mais a leste nós temos a formação das pradarias em regiões de clima semiárido, que seria comparado aos campos, por exemplo, aqui do Brasil, com algumas diferenças ali de quantidade de chuvas em função do clima semiárido, certo? E aqui tem um exemplo ali, então, das planícies, né? A planície húngara, então, como eu falei para vocês, bastante utilizada para a agricultura. 70% do relevo europeu é dominado pelas planícies, deposição de sedimentos que a gente já falou, de eras geológicas recentes, claro que pensando na geologia, no tempo geológico, né? Trazidas por rios e lagos naturais. Esta formação de planícies se deve a essas características geológicas ali. Atividade lá. Vocês vão fazer uma pesquisa, claro, vão anotar no caderno de vocês aí também. Depois podem mostrar para o professor lá no aplicativo ou encaminhar o resultado da atividade, tá? Pesquisar áreas do continente europeu que concentram as maiores populações. Quais são as formas de relevo predominantes nessas áreas? Em seguida, você vai anotar as suas conclusões e relacionar as duas informações. Quantidade de população e forma de relevo predominante. Então, lembrando do que a gente já viu ali, né? Qual o relevo predominante em determinada área e se nessa área a gente tem concentração de população ou não. Vou dar um tempinho para que vocês possam copiar ali e pensar, e aí a gente já volta com a continuidade ali das explicações.
Voltamos então, tiveram um tempinho para que vocês, na verdade, anotassem ali o enunciado e começassem a pensar na pesquisa que vocês vão realizar. Já podem ter feito anotações do que a gente trabalhou na aula e depois vocês desenvolvam a pesquisa e encaminhem para os professores de vocês lá no aplicativo, certo? Pensando que a gente já tratou bastante sobre essa questão ali do relevo, até mesmo da concentração de população em aulas anteriores, a gente falou um pouco a respeito, então vocês podem usar isso como recurso para desenvolver a pesquisa. Europa do Sul, naquela divisão que a gente vinha trabalhando ali. Terras voltadas para o mar Mediterrâneo, então a porção sul do continente, apresentam as médias térmicas mais altas, então é a região mais quente do continente em termos de temperatura. Os verões são secos e os invernos chuvosos. Então, principais características: clima mediterrâneo tem isso como característica. Verões secos, invernos chuvosos. Encontramos lá formações arbóreas e arbustivas, ou seja, algumas áreas de formação de árvores, né, de maior porte, ou arbustos, que se constituem na chamada vegetação mediterrânea. Então, toda essa região tem influência do mar Mediterrâneo. Por isso que a gente chama de região mediterrânea, vegetação mediterrânea, clima mediterrâneo, tudo isso porque caracteriza aquela área, certo? Há também as cadeias montanhosas, marcadas pelo clima frio de montanha e pela vegetação de altitude que a gente já falou. Então, logo que você sai dessa região com maior influência do mar Mediterrâneo, já vamos ter ali a presença das cadeias de montanhas, que dividem essa porção sul das planícies, né? E aí nós vamos ter ali características bem específicas de climas frios de montanha e de vegetação de altitude. E ali um exemplo ali uma imagem que eu trouxe para vocês, só para ilustrar um pouquinho, da região ali das ilhas gregas, né? Europa do Norte, então, latitudes superiores a 60 graus norte. Lembram lá do sexto ano, quando vocês viram latitude, longitude, né? O que influencia na variação das paisagens, na diferença das paisagens? A latitude, né? Quanto maior é a latitude, menor será a temperatura, será mais frio. Então, acima de 60 graus é a região mais fria, tá? Predomina um clima frio e polar, porque passou dos 66 graus ali, a gente já está na região polar. Então, temperaturas e climas polares. Que tipo de formação que suporta essas temperaturas mais baixas? Floresta boreal e a tundra. A floresta boreal é mais ao sul, né, da região, vamos dizer assim, e na região polar nós vamos ter a formação de tundra. Por quê? Porque é uma vegetação que, naquele curto período em que o solo descongela, você tem ali alguns musgos, líquens que vão se desenvolver, mas logo o solo congela de novo e essa vegetação desaparece. Então é uma vegetação bem incipiente ali, nesse período curtinho que permite o desenvolvimento de alguma vegetação, porque as temperaturas não estão abaixo de zero, né? E nesta região a gente tem a menor densidade demográfica, ou seja, a menor concentração de população. Imagem ali para ilustrar isso, Península Escandinava, onde nós vamos ter lá os países da porção setentrional, entre eles Noruega, Suécia e Finlândia, certo? Perguntinha ali. Apresentam médias térmicas mais altas da Europa com verões secos e invernos chuvosos. Essa afirmativa ali, essas características naturais, descrevem qual região da Europa? Então, bem fácil de responder. Respondam rapidinho lá no caderno e a gente volta com a correção.
Voltamos para corrigir o exercício que ficou ali para vocês pensarem rapidinho, né? Porque é bem simples. Tinha uma afirmação que dizia: apresentam as médias térmicas mais altas da Europa com verões secos e invernos chuvosos. De quem nós estamos falando ali? De qual região? Europa do Sul, ou seja, porção sul do continente é que tem essas características, né? Continuando lá, atividade 2. Caracterize com relação ao clima, vegetação e relevo. Então, o que nós falamos das regiões naturais, dessas características, dos domínios naturais da Europa, clima, vegetação, relevo e hidrografia. Então, vocês vão caracterizar aqui em relação a quem? Ao clima, vegetação e ao relevo. Cada uma das regiões naturais da Europa que a gente explicou. Então, quais são elas? Europa do Sul, a Europa do Norte e a Europa das planícies. Certo? Então, pensem um pouquinho, anotem lá no caderno de vocês quais são as características de clima, relevo e vegetação dessas três regiões naturais e a gente volta para corrigir e finalizar com vocês.
Voltamos aqui então, pessoal, sabendo que a nossa aula de hoje foi bem característica de tratar os domínios naturais da Europa, né? Para que vocês lembrem, aprendam, saibam bem. Então, no final da aula, nada melhor do que a gente recapitular um pouquinho ali. Espero que vocês tenham conseguido anotar todas as informações básicas sobre as características naturais de cada região que a gente viu ali do continente europeu. Então, só vamos tentar pensar um pouquinho juntos aqui. Europa do Sul. A porção sul é influenciada por quem? Mar Mediterrâneo. Então, só isso já vai me sugerir todas as informações que eu preciso. O que eu tenho ali em termos de clima? É o clima mais quente do continente, vamos dizer assim. Com períodos de verões mais secos, invernos chuvosos, por influência do mar Mediterrâneo. Aí a vegetação que vai se desenvolver aqui é arbórea e arbustiva, como a gente viu lá no slide anterior, mas é uma vegetação influenciada pelas características do mar ali, que mandam uma umidade para essa parte do continente, certo? O relevo a gente vai ter a parte litorânea ali, de influência do mar Mediterrâneo, e depois a gente vai ter a formação das cadeias montanhosas já em seguida nesta região. Europa do Norte é o inverso, né? O contraponto. A Europa do Norte fica uma pequena parte na zona temperada ainda, mas a maior parte na zona polar. Então, é a região de clima mais frio, dos climas frios e polares, com a formação de floresta boreal ali, na porção onde não é tão frio, e de tundra nas áreas mais frias. Então, nós vamos ter nesta área ali essas características. Os climas mais frios, latitudes acima dos 60 graus norte. Isso significa dizer o quê? Que são temperaturas muito baixas nessa região. Se eu tenho climas frios e polares, eu vou ter um desenvolvimento de vegetação característica de áreas frias e polares, como é o caso da floresta boreal e da formação de tundra, certo? O relevo nessa área, nós vamos ter ali a formação principalmente da Península Escandinava, né? Com alguns pontos mais elevados, com algumas áreas de relevo mais acentuado. E a Europa das planícies? O nome já sugere para nós a formação de relevo principal. São as planícies que nós vamos ter ali. Aí, áreas de cultivo agrícola, de clima temperado, porque a maior parte dessas áreas de planície, ou toda ela, na verdade, fica na região temperada. Então, nós vamos ter climas temperados e, portanto, características ali de boa parte do continente europeu, certo? Então, só relembrei um pouquinho ali, não precisam ter anotado nessa ordem, mas que tenham lembrado dessas características naturais de cada uma das regiões que nós estudamos ali. E aí, finalizando o que nós vimos na aula de hoje. Localização da Europa, onde está o continente europeu, com as características ali das principais divisões, né, dos principais limites do continente, a oeste, a leste, ao norte e ao sul, Oceano Atlântico, o Ártico, o Mediterrâneo, e depois a divisão com a Ásia, que nós vamos ter ali Montes Urais, Rio Ural e o Mar Cáspio, relevo, hidrografia, clima e vegetação, que são as regiões naturais do continente, certo? Espero ter contribuído com vocês na aula de hoje, que vocês tenham entendido um pouco mais sobre essas características naturais do continente europeu. Não esqueçam de registrar a presença lá no Classroom, para contar a frequência de vocês, e até a próxima aula. Abraço a todos.